Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, falando de Paulo em Corintos, da seu vislumbre, mas vislumbre no sentido de toda a prostituição que ele chegou ali, ele ficou abismado com tudo aquilo. E ele encontra Áquila e Priscila, um casal, que era fabricante de tendas, e Paulo uniu-se a ele, está narrado em Atos 18. Eu estou seguindo nosso roteiro mais baseado no livro de Atos dos Apóstolos, portanto eu estou seguindo a ciência teológica. E em Corintos, Paulo estava ansioso ali, chegam em Corinto Silas e Timóteo, que Paulo ficou um tempo ali, ele... Quando Silas e Timóteo chegaram, eles vieram onde? Da Macedônia. Então eles traziam notícias de Tessalônica, que Paulo, nós sabemos que Paulo saiu de lá, não foi bem recebido, e ele saiu e ele ficou preocupado com o resultado da passagem dele ali. E diz o livro de Atos que quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, ele começou a dedicar-se inteiramente à pregação, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Aqui eu queria fazer um parênteses nessa história para deixar a vocês uma coisa bem registrada. Paulo começou a sua pregação apresentando Jesus como o Cristo, aqui eu falo, é o Messias, que é o Hamashia no hebraico, na visão judaica. Ele que pregava nas sinagogas, que aquele povo que Jesus representava o Messias, ou o Cristo, previsto ou profetizado pelos profetas da antiguidade, sobre Isaías, a história, toda aquela história que se falava a respeito da vinda do Messias, que se esperava ainda, Paulo pregou em Corintos, pregou em Damasco, pregou aonde ele foi passando, na Galácia, na Ásia Menor, na parte da Galácia, pregou na Macedônia, aonde ele chegava. Ele pregava que Cristo era o Messias, que morreu, Filho de Deus, enviado, e que ressuscitou, como dizia as Escrituras. Só que os judeus riram na cara de Paulo. Como ainda hoje eles não aceitam Jesus como Messias. Então é uma visão realmente racional da história que está no livro de Atos, de que os judeus não aceitaram a revelação de Paulo. Ele estava envolvido pelo próprio Cristo, pela energia espiritual, ele tinha absoluta certeza disso, como nós temos hoje. Mas eles riram na cara de Paulo, zombaram de Paulo, e diante das blasfêmias, diante das zombarias, diante de tudo que Paulo recebeu daquele povo, o que é que ele fez? Ele sacudiu suas vestes, que era um gesto de uma tomada de posição. No judaísmo tem isso, né? E disse-lhes: vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante eu vou dirigir-me aos gentios. Então, Corinto foi a cidade que fez com que Paulo tomasse uma posição com relação à sua pregação para judeu e não judeu. A partir dali, ele foi dirigir-se aos gentios. E aí Paulo deixou de pregar Jesus como o Messias e passou a pregar Jesus como Salvador. É aí que entra para o gentio a salvação pela fé e pela graça, como muita gente prega ainda hoje, achando que é apenas isso. É aí que a gente ainda precisa fazer uma avaliação e um comentário em cima disso, porque fé e obras sempre são duas coisas que chocam, protestante
e espírita. Católico, muitas vezes, alguns, muitos não, e espiritismo. Porque fé é aí que eu vou, pessoal. Eu vou ao texto original e vejo o significado de fé, que tem como radical emun, ou amém, o imun. Emuná, no hebraico, significa fé. Mas emuná vem de emun ou de imun. Emun, em hebraico, significa crença. Aceitamento, forma teológica de entender, de crer em Deus. Isso é emun. Mas imun é exercício. E como o hebraico não tem vogal, é emuná ou imuná. Vem de emun ou vem de imun? Porque se for de imun, vai significar prática pela crença. E aí, você vai observar que no todo, nessa avaliação, você vai entrar num choque entre Paulo e Tiago, irmão do Senhor. Que, na verdade, esse choque se consubstancia no desentendimento teológico de muitos, de achar que a fé de Paulo não é a fé de Tiago. E que a obra de Paulo não é a obra de Tiago. Quando Paulo fala de salvação pela fé e não pelas obras da lei, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, preste atenção. Há uma diferença muito grande quando Paulo fala em fé pelas obras e fé pela lei. Não pela lei, mas pela graça, pela crença. É preciso que a gente deixe isso bem entendido. E como nós não temos tempo ainda nesse bloco, não saia daí, porque no terceiro bloco nós vamos comentar a diferença entre a fé que Paulo fala e a fé que Tiago fala. 1 minuto só, até já, não saia daí. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.